Episódio de hoje: Antioquia, onde os cristãos receberam este nome. Quando pensamos na expansão do Evangelho, é impossível não lembrar de uma cidade que marcou a história da fé cristã: Antioquia. Ela não era Jerusalém, não era Roma, mas se tornou um ponto central na obra de Deus. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. A cidade de Antioquia da Síria era uma das mais importantes do Império Romano. Localizada perto do mar Mediterrâneo, ela era um grande centro de comércio, cultura e religião. Gente de todas as partes passava por lá. Era uma mistura de povos, línguas e tradições. Com tanta diversidade, também havia idolatria, práticas religiosas pagãs e muita influência grega e romana. Antioquia era cosmopolita, vibrante, mas também um lugar cheio de desafios espirituais. Foi justamente nesse cenário que o Evangelho floresceu de uma forma surpreendente. A Bíblia, em Atos capítulo 11, conta que, depois da perseguição em Jerusalém, muitos discípulos foram espalhados. Alguns deles chegaram até Antioquia e começaram a anunciar a palavra não apenas para judeus, mas também para os gregos. E o resultado foi poderoso. Uma grande multidão creu e se converteu ao Senhor. Essa decisão de pregar também aos gentios foi algo revolucionário. Até então, muitos viam a fé em Jesus como algo ligado à tradição judaica. Mas em Antioquia, o Evangelho começou a romper barreiras culturais e a mostrar que a salvação era para todos. Foi ali que o cristianismo deu um passo importante para se tornar uma fé universal, não limitada a um povo ou uma cultura. A notícia chegou até Jerusalém e a igreja enviou Barnabé para ver o que estava acontecendo. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando viu a graça de Deus agindo em Antioquia, ele se alegrou e encorajou a todos a permanecerem firmes no Senhor. A obra crescia de tal maneira que Barnabé percebeu que precisava de ajuda. Então, ele foi até Tarso buscar Saulo, que depois seria conhecido como Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Juntos, Barnabé e Saulo passaram um ano inteiro em Antioquia, ensinando uma grande multidão. Foi nesse período que algo marcante aconteceu. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Até então, eram conhecidos como os do caminho ou discípulos. Mas em Antioquia receberam esse novo nome. E esse detalhe carrega um grande significado. Ser chamado de cristão é ser identificado com Cristo. É como se as pessoas daquela cidade olhassem para os seguidores de Jesus e dissessem: eles vivem como Cristo, falam como Cristo, agem como Cristo. O nome não foi escolhido por eles mesmos, mas dado de fora. E esse rótulo acabou se tornando nossa maior identidade. Até hoje, em qualquer parte do mundo, quando alguém diz "sou cristão", está dizendo "eu pertenço a Cristo, eu sigo a Cristo". Antioquia também se destacou por outra razão. Foi dali que saíram as primeiras grandes missões. Enquanto a igreja jejuava e orava, o Espírito Santo disse: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado". Foi de Antioquia que Paulo iniciou suas viagens missionárias, levando o Evangelho para diversas cidades do Império. Ou seja, Antioquia não apenas recebeu a mensagem, mas também se tornou um centro de envio. Isso nos ensina algo precioso. Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, ela não se fecha em si mesma. Ela recebe, mas também reparte. Ela edifica, mas também envia. Antioquia se tornou um modelo de igreja missionária, preocupada em alcançar os que ainda não conheciam a Cristo. Outro ponto importante é que Antioquia foi um lugar de união entre diferentes culturas. Judeus e gentios adoravam juntos, aprendiam juntos, cresciam juntos. Isso não era fácil. Havia diferenças, tensões, tradições diferentes, mas em Cristo eles formaram uma só comunidade. O que antes dividia,
agora era superado pelo poder do Evangelho. Podemos imaginar como deve ter sido marcante viver naquela igreja. Gente de origens distintas, com histórias diferentes, agora unida pelo mesmo Senhor. E talvez tenha sido exatamente por isso que o nome cristãos fez tanto sentido. Eles não eram mais definidos pela sua cultura, pela sua etnia ou pela sua tradição. Eles eram definidos por Cristo. Hoje, quando olhamos para Antioquia, precisamos refletir. Será que temos vivido como verdadeiros cristãos? Não apenas de nome, mas de identidade. Porque ser cristão não é uma etiqueta, mas um estilo de vida. É refletir Jesus nas atitudes, nas palavras e nas escolhas do dia a dia. Antioquia também nos desafia a pensar na missão. Quantas vezes ficamos acomodados, guardando a fé só para nós, enquanto o mundo ao redor precisa ouvir sobre Jesus? Aquela igreja poderia ter ficado satisfeita com o crescimento local, mas não. Eles oraram, ouviram o Espírito e enviaram missionários. Graças a esse movimento, o Evangelho chegou ainda mais longe. E é justamente esse espírito missionário que nos alcançou hoje. Nós somos fruto da coragem de uma igreja que não se calou, que não se fechou, mas que decidiu obedecer à voz de Deus. Antioquia foi o ponto de partida para que o cristianismo deixasse de ser apenas uma fé local e se tornasse uma mensagem global. Outro detalhe interessante é que em Antioquia a generosidade também se manifestou. Quando souberam que haveria uma grande fome, os discípulos de lá se mobilizaram para enviar ajuda aos irmãos da Judeia. Isso mostra que eles não estavam apenas preocupados com o crescimento espiritual, mas também com as necessidades práticas dos outros. A fé se expressava em amor e solidariedade. E aqui está uma lição prática para nós. Ser cristão também é cuidar do próximo, é repartir o que temos, é estender a mão a quem precisa. Não é apenas falar de Jesus, mas viver como Jesus. Antioquia, portanto, foi uma cidade transformada pelo Evangelho e uma igreja que transformou o mundo. Ali nasceu o nome que carregamos até hoje. Ali a missão foi expandida. Ali barreiras foram quebradas. Ali a generosidade se manifestou. E quando pensamos em nós mesmos, precisamos nos perguntar: o que as pessoas veem em nossa vida? Será que, como em Antioquia, elas podem olhar para nós e dizer: ali está um cristão? Não apenas porque falamos de Cristo, mas porque vivemos como Cristo. O Evangelho em Antioquia nos lembra que Deus sempre escolhe lugares improváveis para realizar coisas extraordinárias. Uma cidade marcada pela diversidade, pela idolatria e pela cultura estrangeira se tornou um marco na história da fé. Isso nos mostra que, por mais desafiador que seja o ambiente em que vivemos, a luz de Cristo pode brilhar e transformar realidades. E assim seguimos em nossa jornada pelas cidades da Bíblia. Antioquia nos ensinou sobre identidade, missão e unidade. Mas a próxima cidade vai nos mostrar outro aspecto poderoso da obra de Deus: o confronto entre o Evangelho e as forças espirituais da escuridão. Não perca o próximo episódio, quando vamos falar de Éfeso. A cidade queimou seus feitiços.